A marcha lenta no carburador, o que que é? Você tem um parafuso de ar, que no caso agora não é um parafuso para passar combustível, é um parafuso para passar ar. E esse parafuso, ele vai regular a quantidade de ar no momento que o condutor tira o pé do acelerador. Então, quando o condutor tira o pé do acelerador, o que vai acontecer? A borboleta de aceleração vai fechar e ela vai vedar a passagem de ar que entra por cima, né, que vem lá de fora da atmosfera. E daí tem um parafuso. Embaixo, né, vamos dizer que aqui é a parte de cima, onde está vindo da atmosfera, né? E aqui é a borboleta, e aqui embaixo tem esse parafuso da marcha lenta, que ele vai deixar passar uma quantidade de ar suficiente para manter o motor funcionando. Né? Então, essa passagem de ar vai permitir com que o ar entre para dentro do motor, por esse parafuso. É um giclê também, só que é um giclê de marcha lenta, que permite passagem de ar nesse sentido. E essa passagem de ar, esse furo calibrado, vai permitir que o ar entre dentro do motor, e daí esse ar vai ser suficiente para manter o motor funcionando em marcha lenta. Só que, com essa configuração, de novo, né, a gente está falando de sistemas mecânicos. E no sistema mecânico, nesse sentido, ele não vai conseguir fazer uma correção caso haja alguma perturbação. Por exemplo, se você tem lá um carro com vidro elétrico, né? Aí você tem um carro com vidro elétrico, você vai solicitar, ou no caso, a abertura ou fechamento do vidro elétrico, e isso vai lá no alternador, vai exigir mais carga do alternador, o alternador vai fazer mais carga no motor, e daí o motor vai ter que se virar para conseguir ficar funcionando. Se você tem um carburador, não vai existir correção para esse momento. Então, não existe, como é uma peça mecânica, ele não sabe que está sendo usado lá, que está caindo a rotação, na verdade, do objetivo. Vamos dizer que o objetivo seja aqui. Acionou o vidro elétrico, né, pesou lá o alternador. O que vai acontecer? A rotação vai cair para baixo do objetivo, e daí quando você parar de usar o vidro elétrico, né, que você já abriu ou fechou, ela vai voltar para aquela rotação objetivo que foi calibrado lá, no caso, pela a pessoa que fez o acerto, né, do carburador. Então não existe correção, então você vai estar sempre variando essa rotação. E pode ser também, no caso, quando você tem direção hidráulica, a direção hidráulica também pesa no motor, né? Então quando você vira a direção hidráulica, vai ter o peso, principalmente quando você chega no batente, né, que daí dá mais pressão ainda no sistema, daí o que vai acontecer? A rotação vai cair também, não existe correção. Né? O carburador não consegue enxergar uma rotação objetivo e uma rotação que está a rotação lida, né, do motor para poder fazer correções, não existe isso. Já na injeção eletrônica é possível fazer. Então você tem lá informações, você tem uma rotação objetivo que você define, para esse motor, por exemplo, a rotação objetivo de marcha lenta quando está na temperatura de água de funcionamento normal do motor é de 900 RPM. Então, a injeção eletrônica vai enxergar através do controlador da marcha lenta, ele vai enxergar a rotação objetiva e a rotação lida do motor. E daí o controlador vai fazer com que a rotação fique ali, independente da perturbação. Se existir alguma perturbação, a rotação pode cair, mas o controlador vai trazer de volta para o objetivo. Né? Se, por exemplo, agora ficou mais leve, né, que você estava usando o vidro elétrico, aí parou de ter peso no alternador, a rotação vai subir, aí o controlador traz de volta. Né? Então tem todo esse trabalho que a injeção eletrônica pode fazer para corrigir, né, perturbações. Fora que quando você está frio, né, quando o motor está frio, você precisa ter uma rotação um pouco mais alta para você ter mais estabilidade nessa marcha lenta. Então, não só para você manter estável, né, para que o motor fique funcionando se não tem demanda do condutor, mas também para que você tenha, né, uma saída de semáforo, ou quando você vai sair da garagem onde tem uma rampa, a transição, né, que é feita da marcha lenta para a aceleração tem que ser suave, a entrada em marcha lenta tem que ser suave também, não pode deixar que o motor morra nesse sentido. Então todas essas coisas a injeção eletrônica está procurando, ela está olhando, ela está fiscalizando, ela está atuando para que o motor funcione da maneira correta e não tenha problema no caso de motor morrer, daí do condutor acelerar e não ter torque, né, porque a transição é muito brusca, ou quando vai parar no semáforo o motor morre porque não tem a quantidade de ar certa. Então todas essas correções a injeção eletrônica vai fazer, e o caso do carburador ele não tem como fazer. Daí, como é que funcionava daí o carburador? Daí o condutor ele tinha que agir, né? Então ele sabe, né, da deficiência, vamos dizer assim, ou das possibilidades que ele tem com aquele sistema, e daí ele tem que se adaptar.
né? Então ele tem que subir o giro bastante para poder ter torque do motor, daí ele vai soltando a embreagem devagarinho, e daí ele vai conseguindo sair com o carro, conseguindo dirigir, até que o motor esquente. Ou então ele dá partida no motor e fica lá na garagem esperando, né, o motor aquecer para depois ele sair. Daí gasta combustível, né, ele não consegue, né, por exemplo, se ele está atrasado, ele vai ter problema, porque ele não vai conseguir sair com o carro da forma como ele deveria, na velocidade que ele deveria, tem que esperar esquentar, ou então tem que ficar acelerando um monte, o motor gasta muito mais combustível do que poderia, no caso, né, o que deveria, no caso, para manter o motor funcionando. E tudo isso a injeção eletrônica traz de efeito, né, traz de benefício, na verdade, para o funcionamento do motor, para o controle do motor.